Olá, boa noite, amigos e clientes Ânima, como vão? Hoje é dia de começarmos a nossa nova temporada. Novas carreiras, o que elas vão nos ensinar. Essa temporada foi inspirada em você, profissional, que inicia uma nova carreira ou que está decidindo por uma mudança de carreira. Olá, quem está chegando, sejam bem-vindos. Oba, que coisa boa! Olá, olá a todos! Vamos discutir tendências e inspirar profissionais cada vez mais nas suas trajetórias de carreira. Estou aguardando aqui a conexão com a Priscila, nossa convidada, que já vai entrar. Me digam, será que mediante tantas incertezas nós acabamos desenvolvendo uma certa maior gratidão e satisfação pelo nosso trabalho ou emprego? Será que a gente busca novos significados para esse trabalho? Ou será que a gente vai se engajar por uma carreira repleta de propósito, buscando maior propósito? Então, vamos discutir essas tendências, vamos discutir oportunidades e nos inspirar nessas novas carreiras, ou chamadas carreiras do futuro, carreiras ainda não tão conhecidas. Estou aguardando aqui só a conexão para a Priscila, vamos ver. Sejam bem-vindos. Olá, oi Elis, oi Cacá. Já dei ok aqui para a Priscila, vamos ver. Olá, oi Lucimar, sejam bem-vindas. Toda quarta-feira estaremos aqui aguardando. Opa, vamos incluir de novo, acho que na outra vez não conseguimos. Então, toda quarta-feira, às 8, estaremos convidados muito especiais, trazendo esse debate, conversando com você, juntos. Vamos entender que tendências são essas, que oportunidades a gente pode se inspirar nesse novo momento, né, de mercado, nesse novo momento onde uma parte a gente sabe que tem uma crise que existe, mas a gente sabe que dentro de uma crise existem muitas oportunidades, né? Estou tentando aqui a conexão. Vocês me ouvem bem? Olá! Cacá, confirma aqui para mim se você me ouve bem. Vou dando ok, estou tentando conectar aqui a nossa convidada, que é a Priscila, já vou apresentar ela para vocês. Legal! Opa! Não entrou. Vamos tentar de novo. Priscila, você está me vendo? Tenta de novo, entra de novo. Olá, olá! Vamos lá. Oi, João. Ah, agora Agora, sim! olá. Boa noite, gente. Você me vê bem? Sim, vejo bem. Tudo certo. Pri, obrigada por estar aqui com a gente. Eu vou fazer uma rápida introdução, que eu quero que você fale bastante, a gente faça essa troca com você. Comentei agora sobre essa temporada, sobre a proposta desse trabalho, dessa nova temporada. Então, vamos apresentar a Priscila. A Priscila Queiroz é Head de Publishing na Riot Games Brasil. Ela passou por empresas como a Globosat, Google. Atualmente, ela lidera na Riot profissionais talentosos que implementam a visão dos jogos no Brasil, incluindo equipes de produção, de marca, de comunicação, localização e arte. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada. Vamos Obrigada, começar, agradeço o convite. vamos começar aquecendo. Me conta um pouquinho da sua trajetória. Compartilha aqui com a Claro. gente. Bom, eu sou jornalista de formação.
E apesar de eu ter trabalhado com comunicação durante toda a minha carreira, eu nunca trabalhei numa redação, vamos dizer assim. Eu comecei a minha carreira escrevendo para algumas revistas e, enfim, algumas publicações, mas eu acho que o meu primeiro grande momento de carreira foi realmente na Globosat, no canal GNT, em que eu comecei na equipe de marketing. E trabalhar no marketing do GNT foi uma experiência super interessante de aprendizado, porque você tem contato com todas as equipes que colocam o canal no ar. Então, a equipe de produção de conteúdo nacional, a equipe de parcerias, a equipe que compra o conteúdo internacional. Então, foi uma oportunidade de aprendizado super bacana. Quando eu fui efetivada no GNT, eu entrei na equipe de programação do GNT, que aí é uma outra coisa, né? Você pegar todo esse conteúdo e montar o quebra-cabeça da grade de programação. Então, você tem que entender qual é a audiência do canal, qual é a audiência daquele produto específico, o que o concorrente está colocando no ar e como que você monta isso tudo para ter uma grade de programação que você pode colocar no ar, né? E também foi uma experiência muito, muito, muito legal. E depois disso eu voltei para o marketing do GNT, mas por pouco tempo, porque logo depois que eu fiz esse movimento de carreira, teve a oportunidade de eu vir para São Paulo trabalhar no Google, e você não diz não, né? Então, eu me mudei, isso foi em 2008, e a minha experiência no Google foi um MBA quase, assim, foi um processo de muito aprendizado. Eu fiquei lá 6 anos. No Google eu comecei na parte de suporte a pequenas empresas que eram anunciantes. Então, a principal operação do Google na época era a operação comercial, né? Então, a área em que eu trabalhava dava suporte a anunciantes do Google, e era telefone, responder e-mail, aprovar anúncio. Depois de um tempo eu comecei a fazer estratégia de conta para esses anunciantes. Então, a gente ajudava muito eles a otimizar as suas contas, né? A gente trabalhava com eles para entender o que eles queriam quando eles iam anunciar no Google, né? E aqui a gente está falando do Google AdWords, então aqueles anúncios que aparecem na busca, ou os anúncios de imagem que vocês veem nos sites. Então, tudo isso passa pelo sistema do Google AdWords. E nessa época eu comecei a ter contato com anunciantes que às vezes a gente via eram pessoas que tinham empresas pequenas e começavam a anunciar no Google porque viam a necessidade, mas não sabiam como fazer. Então, uma boa parte do nosso trabalho era um componente educacional de ensinar essas pessoas o que é marketing digital, né? Como que você usa as ferramentas de marketing do Google para ajudar o seu negócio. Ainda então, é essa assim, foi né? Ainda é. Ainda é assim, a gente ainda está aprendendo. Ainda é, porque agora também tem mais ferramentas, tem mais recursos, tem mais canais. Então, como que alguém navega isso tudo, né? E esse foi um aspecto muito recompensador do trabalho, na verdade, que eu levei por um bom período da minha época no Google, porque eu comecei em paralelo ao que eu fazia no dia a dia, eu comecei a participar também de iniciativas de educação. Então, a gente montava treinamentos para pequenas empresas, fazia programas, às vezes, de um dia inteiro de treinamento, e, eventualmente, eu acabei saindo da área de suporte e vendas, que é onde eu estava, e passei a ser gerente da comunidade de anunciantes do AdWords. Primeiro porque eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por comunicação, e principalmente comunicação entre pessoas e online. Essa sempre foi sempre foi algo que eu era meio fascinada e sou até hoje. E por isso eu sempre quis trabalhar na parte de comunidades do Google, e a comunidade do AdWords tinha esse aspecto educacional muito forte. Para mim, a nossa grande missão era ensinar essas pessoas que não conseguiam usar bem ferramentas de marketing digital a usá-las bem, né? Então, eu fiquei nessa posição também por uns 2 anos, até que esse meu drive, essa minha paixão por comunidades me levou até a Riot Games. Um amigo meu do Google foi para lá, e aí um dia ele falou para mim: vem almoçar aqui com a gente, quero te apresentar as pessoas.
E aí, rapidamente, o almoço virou uma entrevista. E eu comecei a receber umas perguntas, eu fiquei assim, acho que tem algo acontecendo aqui. E aí, era uma entrevista, eu acabei entrando num processo, e foi em 2014, eu acabei entrando na Riot como Community Manager para o League of Legends, que é o jogo de PC mais jogado do mundo. E foi o que me levou a Riot foi justamente esse aspecto da empresa de colocar a comunidade no centro de todas as decisões, né? Então, na Riot eu tive a oportunidade de trabalhar com fãs do jogo e pessoas para quem o jogo é a vida, né? A maneira como você se diverte, é a maneira como você se conecta com seus amigos, é o que define você, às vezes define a sua personalidade, né? Então é uma responsabilidade enorme trabalhar com isso. E aí eu comecei na Riot como gerente de comunidade, depois de um tempo eu passei a gerenciar a área de comunicação como um todo, que é brand e comunicação, e hoje eu sou, como head de publishing, eu gerencio não só a parte de comunicação e branding, mas também a parte de localização do jogo, a parte de produção e a parte de arte, né, criativa. Sempre mas a comunicação é o que permeia isso tudo, né, porque o nosso principal trabalho aqui é como a gente pega esse jogo e coloca na mão do jogador brasileiro, né, e explica para ele o que é o jogo, como ele pode se divertir no jogo e o que ele precisa para se divertir no jogo. Então, eu acho que em paralelo a isso tudo, eu sempre fui uma pessoa muito fã de cultura pop, meio geek, como dizem aí, e eu acho que isso foi o que me moveu ao longo de toda a minha carreira. Quando eu falo que eu sou apaixonada por comunidades, é porque eu era uma pessoa que sempre participou de comunidades a minha vida inteira. Eu sou muito fã de Star Wars, então sempre participei. Eu sou fã de séries de TV, então sempre participei de comunidades também. E eu acho que isso me trouxe e me motivou na minha carreira e me motiva até hoje, na verdade. Interessante você usar as palavras paixão, né, conexão. Eu queria ressaltar aqui, né, essas palavras, conectar as pessoas à relação da comunidade, a isso que é essa diversidade, né, que é o produto online, que é o digital. E eu queria só lembrar, quem está aqui com a gente, sejam todos bem-vindos, encaminhem as suas perguntas e seus comentários, tá? Até o final da nossa live vai ter um spoiler. A Priscila vai contar para a gente se nos Jogos de Tóquio, já que foram transferidos para 2021, se vai entrar videogames ou não. Vai ter spoiler até o final da nossa live. Fiquem com a gente. Pri, muito legal você colocar assim de maneira tão espontânea, né, essa conexão que você tem com a sua carreira e com o seu trabalho. Isso com certeza faz com que você ilumine, né? Faz com que você contagie, que você influencie as pessoas que estão em volta de você, porque não é exatamente o produto, não é exatamente o canal, mas aquilo que você está fazendo através do canal, né? Aquilo que você está trazendo, né? E provocando nas pessoas, né? Interagindo com as pessoas, enfim. Exato. E a pergunta que mais óbvia para trabalhar com jogos e design de jogos, né? Você, claro, falou que é fã mas precisa saber jogar? Precisa dominar jogo? Essa é a pergunta que mais você deve receber, né? Sabe jogar videogame? E até uma coisa meio marcante é que quando você é mulher e trabalha com jogos, essa é a pergunta que você mais ouve. Mas você joga mesmo? Né? É a cobrança de se você é gamer de verdade. E para trabalhar com jogos, é muito importante, sim, que você seja gamer, que você entenda esse ambiente, porque, especialmente na Riot, a missão da Riot é ser a empresa mais focada no jogador no mundo. A empresa de jogos mais focada no jogador no mundo.
E você não consegue atingir essa missão se você não tiver pessoas na sua equipe que joguem e que consigam se conectar com o jogador e entender pelo que ele passa, né? Entender a importância daquele produto, do trabalho com ele na vida do jogador que está lá do outro lado da tela. Então, sim, é importante jogar. O que a gente geralmente avalia existem posições em que é muito importante não só que você jogue, mas que você jogue os jogos da Riot, né? Então, League of Legends, Valorant e Legends of Runeterra. Quando você tem posições de comunicação, como no meu time, isso é muito importante. Para posições, às vezes, mais de back-office, então, finanças, legal, etc., não é tão crítico, mas ainda é importante porque, de certa maneira, cada pedacinho, né, da empresa contribui para aquele produto final chegar na mão do jogador. Então, se todo mundo nessa cadeia não tem o jogador em mente, não está conectado com ele, dificulta mais que a gente chegue à nossa missão, né? Então, uma resposta mais rápida seria: se você quer trabalhar na indústria de jogos, tenha certeza que você entende a indústria de jogos e as pessoas que participam dela, entendeu? Ter afinidade com o produto que você está interagindo, né? Independentemente se seu propósito de carreira está ativado, não está ativado. Mas isso já me remete a uma outra pergunta que eu queria te fazer, que é quando a gente fala de competências, né? Porque eu acho que tem um certo mito de dizer, a pessoa que está numa profissão nova, uma profissão do futuro, ou numa profissão ainda não tão conhecida, deve ter competências que, caramba, ninguém tem. Ou coisas do tipo, né? Eu queria falar um pouco sobre isso. Como é que você percebe no seu time? Como é que você seleciona pessoas para o seu time? O que você observa? O que você prioriza como competências, soft skills? Não só as competências técnicas, mas as competências comportamentais. Uhum. No geral, assim, obviamente as competências técnicas são super importantes, né? Então, se eu vou contratar alguém para gerenciar os meus canais de social media, essa pessoa precisa entender como funcionam canais de social media, o que é importante, o que não é, características de cada rede e tudo mais. Elas são importantes. Mas eu, muitas vezes, também parto do princípio que a competência técnica você aprende. Né? Então você lê um livro, você faz um curso, se você não está assim super up to date com a última versão da coisa, você consegue aprender isso de maneira mais fácil, né? São as soft skills que são mais difíceis, né? Então, coisas que a gente valoriza muito, até porque o nosso meio muda muito rápido, né? A gente costuma dizer que alguém com um computador numa garagem em algum lugar pode fazer um jogo que vai destruir a gente, entendeu? Aparece assim, né? Então, motivação, a mentalidade de crescimento, né? O growth mindset, são coisas que a gente olha. Essa conexão, esse foco no jogador, para a gente é o mais importante. Você pode não jogar, você pode não ser um gamer, mas você precisa conseguir entender que tem uma pessoa ali do outro lado com necessidade, né? Então você precisa se conectar com aquela pessoa. Se não é foco no jogador, é foco no cliente, né? Que é o termo mais geral da indústria. Então você precisa conseguir ter foco no cliente. Isso pra gente vem em primeiro lugar. Mas os outros comportamentos a gente também dá bastante peso. Então, colaboração, growth mindset, inovação, a capacidade de assumir riscos, de conseguir tomar decisões sem muitas informações, porque no nosso meio isso também é super comum. Então, principalmente para mim, é a mentalidade de querer estar sempre aprendendo e sempre se empurrando para melhorar. Né? Então, isso para mim, pessoalmente, é bem importante. Mas, no geral, até, de novo, pelo meio que a gente está inserido, que é um meio que muda muito rápido, em que a gente precisa confiar muito um no outro, colaboração e motivação para a gente são bem importantes também. O que dentro dessas características você encontra mais dificuldade? Onde é que você tem mais dificuldade para trazer? Que tipo de competência, que tipo de comportamento para você tem sido mais difícil encontrar ou desenvolver no time? Eu diria que hoje
o que eu tenho visto mais dificuldade é o growth mindset, é a mentalidade de estar sempre crescendo, sempre aprendendo, sempre buscando algo novo, sempre, às vezes fazendo aquele stretch, né, dando aquela esticada, indo um pouco além, porque tem uma oportunidade ali na sua frente que você não quer perder. Então, eu falo isso muito para a equipe, que às vezes vai ter momento em que você vai estar esgotado no fim de semana. E você vai estar querendo deitar no sofá e olhar para o teto. Mas se o que está ali na frente é algo que vale a pena, cara, vai lá e faz, entendeu? Vai esse extra mile. Não pode ser sempre. Você não pode estar constantemente num estado de stretch, né? Porque dá burnout, você fica cansado, você falha e aí você não consegue nem atingir seus objetivos. Mas tem aquele momento que você precisa ir um pouco além, né? Então, eu acho que a questão de estar sempre buscando ir além, entender o momento de ir além, o momento de ficar e ter essa mentalidade de crescimento e aprendizado, hoje eu acho que é um ponto bem crítico. Não tem um momento de esgotar, né? Porque o usuário, ele não tem horário, né? Você tem um cliente que tem um fuso horário. O seu cliente joga 24 horas. Tem os noturnos, comedores de Ruffles, diurnos, que tomam café a manhã inteira. Você tem todo o perfil, né, de consumidor. Vamos falar um pouquinho sobre esse mercado, características desse mercado, que eu acho que isso também ajuda a gente a entender a carreira. Claro. Hoje aqui no Brasil esse é um mercado que está em crescimento, né? Um mercado que eu diria está quente, vamos dizer assim. Então, você tem a Riot, que a gente acabou de lançar 3 ou 4 jogos esse ano e tem mais um vindo aí. Tem a Wildlife, que é outro estúdio enorme aqui no Brasil, é um dos unicórnios que a gente tem aqui no país, né? E outras publishers que estão vindo para o Brasil e investindo aqui. Então, o cenário de esportes é um cenário em que, há alguns anos, o grande campeonato de esportes era o nosso campeonato brasileiro de League of Legends, o CBLOL. Hoje, você já tem o campeonato de Rainbow Six, tem majors de Counter-Strike sendo organizados aqui, tem a Garena organizando a liga de Free Fire, então você tem outras publishers investindo aqui no Brasil. E o Brasil é um mercado que tem uma comunidade muito engajada. O jogador brasileiro é um jogador muito apaixonado e que se conecta muito com os jogos que ele ama. Então, por isso, as publishers vêm para cá também, porque elas enxergam aqui esse potencial de audiência e engajamento para os seus jogos. Então, é um mercado que está aquecido, é um mercado que tem oportunidade, né? Muita oportunidade, tanto do lado das publishers, como a Riot, a Ubisoft, a Garena, quanto do lado, por exemplo, dos times de esportes, que também têm crescido, têm se profissionalizado. Hoje você tem times de esportes que estão em vários jogos diferentes, então tem equipes diferentes. Então é um mercado que está... E grandes marcas, né, que vêm também investindo nesse mercado. Hoje o CBLOL tem 4 grandes patrocinadores, a Gillette, a Red Bull, a Mastercard e a Dell Gaming, que são marcas que até pouco tempo atrás você não necessariamente conectaria a Gillette com um patrocínio de jogos, né, de games, mas ela é uma patrocinadora do CBLOL e está aí com a gente já tem algum tempo. Então, esse é um mercado que hoje está aquecido e com esse aquecimento vem oportunidades, né, para você conseguir trabalhar nele, se encaixar nele. É um negócio que quem está atuando nele, quando você fala cliente, você não fala de uma persona, né? Você está falando de vários arquétipos de cliente. Sim, né? sim. Você tem dentro desse mercado uma pessoa que fica na carreira só investigando quem são essas pessoas que estão surgindo todo dia? Como é que é essa dinâmica de existe uma pessoa de carreira só para fazer isso dentro da empresa? Sim, e isso é até um ponto interessante, porque a gente tinha até comentado, né? O pessoal acha que vai trabalhar com jogo, você vai fazer jogo, vai programar, vai desenvolver, vai fazer arte, etc. E não necessariamente. E vai ficar testando o dia inteiro, né? Vai isso, ficar o dia inteiro lá testando. O tempo,
isso, está sempre em volta do produto o jogo. E não é esse o caso. Né? A gente tem na nossa equipe, tem pessoas hoje que são pesquisadoras. Então, o Benjamin é o líder de pesquisa aqui no Brasil, e ele ajuda a gente fazendo pesquisa sobre tudo que a gente quer saber, né? Desde pesquisa quantitativa até focus group, playtest. Então, tem ele é pesquisador e ele ajuda a gente a montar a pesquisa, selecionar as pessoas que a gente quer que participem e tudo mais. No mesmo time dele, que é o nosso time de insights, tem uma outra pessoa que trabalha com análise de dados. Então, ele é data scientist e ele ajuda a gente a entender e processar os trocentos relatórios que a gente tem e recebe do jogo. Né? E a gente mede tudo que acontece dentro do jogo. Então, a gente precisa conseguir processar aquilo e ele ajuda a gente. Então, tem vários perfis diferentes de profissionais dentro da Riot, não é só a pessoa que faz o jogo em si, até porque esses estão lá fora, né, no nosso estúdio em Los Angeles. Aqui no Brasil, a gente tem jornalista, tem pessoas que gerenciam canais, tem advogado, tem brand manager, produtor, gerente de projetos. Então, tem uma gama de profissionais que trabalham junto com a gente aqui. Esse cientista de dados já está convidado para vir falar com a gente também, né? Porque eu acho que ele tem uma carreira recente, né? Também pode comentar bem recente. Um pouquinho. E falar de jogos também nunca vai ser demais, né? E se você não contar pra gente se vai ter jogos nas Olimpíadas de Tóquio, ele certamente vai contar, porque ele, cientista de dados, sabe de tudo. Ele vai abrir vai dar esse spoiler pra gente. Você tinha me falado, Bia, fala um pouquinho sobre. Vamos falar um pouquinho sobre o viés, né, de carreira, né? Um pouquinho desse. Já é isso que você está comentando? Esse é o viés? Isso, porque essa é a questão, né? Num mercado quente, com empresas que estão crescendo, e muitas vezes são empresas novas. Então, os times de esportes, por exemplo, como empresas, já tem alguns anos que eles estão aí? Já tem bastante tempo. Mas agora eles estão se profissionalizando. E nesse processo, você começa a entender que você é uma empresa e precisa ter competências diferentes ali dentro. Então, são empresas que hoje estão vendo necessidades de profissionais diferentes para compor, né, sua equipe, e com isso vem oportunidades. Então, um time de esportes hoje, você tem a pessoa que é líder de negócio, mas você tem a equipe de comunicação que faz o engajamento da comunidade de fãs do time, da torcida do time, você tem a equipe de esportes, que tem os atletas e tem os técnicos, né? E tem o fisioterapeuta e a nutricionista, que também trabalham com a equipe de esportes, né? Então, você tem empresas crescendo e trazendo oportunidades, porque elas começam a entender suas necessidades diferentes e como que você gerencia, né, essa empresa. Nas marcas também, as marcas começam a ter necessidade de profissionais que entendam dessa indústria para conseguir ajudá-las, né, a entrar nesse mercado. Então, em agências, por exemplo, você começa a ver pessoas que estão se especializando em trabalhar com essa indústria de gaming, que tem suas necessidades diferentes. Né? E o que você falou das personas é interessante porque o jogador não é um só. Você tem vários perfis de jogadores, né? Eu costumava dizer que o pessoal fala porque a comunidade do League of Legends. A comunidade do League of Legends, na verdade, tem várias subcomunidades dentro dela, porque você tem jogadores que querem coisas diferentes e tiram coisas diferentes do jogo. Então, como que você entende cada perfil desses e conversa com ele, né? Você tem o fã de esportes, e aí o time de esportes vai precisar engajar com esse jogador que, além de jogar League of Legends, também é fã do CBLOL e assiste todo final de semana. Né? Então, você começa a ver oportunidades Legal. Que vão surgindo por causa desse crescimento. Existe um aspecto de geração, porque isso também é outro estigma que a gente cria, né? Porque o cara que vai trabalhar com jogos é sempre a galera mais jovem, né? É a galera da geração, sei lá,
Y, enfim. Tem isso, não tem isso? Tem tribos dentro dessa carreira? Não, eu não acho que tenha isso, até porque videogames estão aí há muitos e muitos anos, né? Eu jogo desde pequena, que videogame faz parte da minha vida. Então, eu não acho que seja uma indústria só para pessoas mais jovens, pelo contrário, até por ser uma indústria que aqui no Brasil, principalmente, está crescendo, né, e a gente precisa entender como é esse crescimento e como aproveitar as oportunidades, experiência conta. Né? Então, no fim do dia, eu ainda sou uma profissional de comunicação que está nessa indústria e meus anos de experiência em marketing e comunicação me prepararam para estar nessa posição. Né? Então, experiência, repertório, isso tudo conta. Não tem limite de idade, não. Bacana você dizer assim, porque isso ilumina muitas pessoas que estão buscando uma nova carreira e pensarem, né? Eu estou mudando de segmento, eu estou entrando numa nova carreira, mas não necessariamente eu estou mudando de profissão. Existe Sim. uma confusão, né? Estou numa nova carreira, mas não necessariamente numa nova profissão. Então as pessoas ficam, às vezes, um pouco assustadas em tomar decisões, achando que vai precisar mudar a profissão e mudar a carreira, e não necessariamente vão ser Não. as duas coisas. A Ana está falando aqui que está enviando a live para a filha dela. A filha dela deve ser sua fã ou fã de videogame. Que bom. Para te assistir. Legal. Fala para ela, Ana, que ela tem essa cadeira porque ela joga o dia inteiro. Ela só se diverte. Só o tempo todo. E ainda tem isso é engraçado, porque a gente realmente joga durante o dia. Porque, inclusive, faz parte. A gente fala que a gente tem o joguinho de depois do almoço para fazer a digestão. Então, a gente chega do almoço, vai lá, joga uma partidinha. Mas isso, pra gente, não é só o jogar, mas é também uma maneira de você se manter conectado com o jogador. Né? Porque se eu não jogo, eu não consigo me conectar com ele. Né? Então, faz parte, é diversão, claro. E quando eu chego, termino o trabalho aqui, eu ainda sento no meu sofá e vou jogar um pouco mais das outras coisas que eu jogo. Mas também é um exercício para a gente de se manter conectado com o jogador e não perder a distância, né? E o olhar que você tem quando você está jogando não é só o jogo, né? É mais do que isso. Bom, gente, vamos colocando aqui as perguntas. A gente tá... Nossa, o tempo passa rápido, né? A gente acaba ficando... Verdade. A gente acaba falando bastante, né? Acho que a gente selecionou muitas perguntas que não vai dar tempo, né, de falar sobre tudo isso, né? Eu queria falar um pouco sobre essa carreira, né, de estar nesse segmento, porque eu acho que já ficou bem claro que uma coisa é você estar nessa profissão, outra coisa é você estar nessa carreira dentro desse segmento. Então, acho que as pessoas que buscam novas carreiras saibam que elas não vão precisar abandonar as suas profissões, mas buscar novas carreiras vai trazer a possibilidade, né, de se conectar, né, com aquilo que faz sentido. E nesse sentido, o Google, por exemplo, foi uma empresa que eu lembro quando eu entrei lá, uma das meninas que trabalhava comigo era fonoaudióloga e outra pessoa a gente tinha um engenheiro civil, se eu não me engano, e ali especificamente tinha pessoas que tinham feito muita coisa diferente e chegaram ali. Hoje na minha equipe tem uma menina que fez nutrição e farmácia e ela hoje é gerente de influenciadores na minha equipe. Então, a carreira, às vezes você vai mudar, mas e tudo bem, porque eu acho que o que mais importa é isso, é a experiência. Né? O que você construiu? Quais são os conhecimentos que você traz e você pode contribuir naquela carreira? O conhecimento que você tem e você adquire ao longo do tempo, isso você vai levar para sempre com você. Né? De uma perspectiva de empresa, já tive essa conversa várias vezes, tudo que você aprende, né, os cursos que você faz, os livros que você lê para a posição em que você está hoje, quando você sai da empresa em que você está, você não pega um pendrive, coloca na sua cabeça
coloca tudo lá e entrega de volta para a empresa. Não, você leva isso com você. Né? Então, esse conhecimento construído e esse repertório que você adquire ao longo do tempo, isso pesa e é muito, muito importante, entendeu? Nossa, peraí, tem perguntas chegando aqui. Olha que bacana. Poderia comentar sobre oportunidades na indústria de games, visto que a pandemia ajudou muito a aceleração do crescimento nesse segmento? Quem está perguntando aqui é a DJOI. Cresceu muito, né? Meu marido tá Sim. jogando demais. Uma loucura. A Kelly tá falando que mandou pro filho a live, o filho de 12 anos. Temos mais fãs aqui. Interessante Legal. essa pergunta, né? Então vamos falar um pouco sobre isso. Sim. Teve algum fenômeno? Aconteceu algo em função da pandemia? Como se deu o comportamento do mercado? Bom, a indústria de jogos, ela é uma indústria resiliente, vamos dizer assim, porque jogos, no geral, são um tipo de entretenimento que às vezes é mais fácil e, por que não dizer, mais barato. O League of Legends, por exemplo, é um jogo gratuito. Você consegue entrar hoje no site do League, você baixa o League, você está jogando e você não precisa comprar o League, você não compra o Valorant, por exemplo. Então, no geral, a gente viu sim um aumento do engajamento das pessoas com jogos na indústria como um todo, né, nesses últimos meses. Então, foi um período bem bacana para a gente, até porque a gente lançou jogos nesse período. Né? Então, além de engajar mais uma base que já estava com a gente no League, a gente ainda teve que falar com outros jogadores, trazer outros perfis de jogadores para jogarem com a gente. Então, como eu falei, é um mercado que já vinha aquecido no Brasil, já vinha há algum tempo, né, porque as publishers já estão vindo aqui para o Brasil já tem um tempo. A Garena já estava aqui montando a operação no ano passado, a Ubisoft já está fazendo campeonatos há algum tempo, então já era um mercado aquecido, e agora ainda tem mais esse crescimento de engajamento. Então, tem bastante oportunidade. Uma coisa que eu recomendaria para quem quer entrar na indústria é fazer aquele movimento básico de entrar ou no LinkedIn ou no site da própria publisher e dar uma olhada lá nas vagas que estão abertas, porque tem algumas, eu sei que na Riot a gente hoje, acho que hoje a gente não está com nenhuma vaga aberta, infelizmente. Não, minto, tem uma vaga aberta sim, tem uma vaga no meu time aberta, de Product Manager, para trabalhar com a gente colocando jogos na mão dos jogadores. Mas enfim, entra no site da publisher, procura as vagas e entra em contato. Assim, para Riot, eu garanto, a gente lê e processa os currículos que a gente recebe, a gente dá a resposta, porque eu acho que isso é o básico de se fazer. Mas hoje eu imagino que outras publishers também, e outros estúdios aqui no Brasil, por exemplo, o Wildlife, eu sei que ele tinha algumas vagas abertas também, então vale entrar nos sites e dar uma procurada. Legal, porque aqui exatamente essa foi a pergunta, né? Eu quero saber de oportunidades de emprego, Isso. né? As pessoas ficam interessadas. Tem algum fator de adaptação especial para quem está buscando uma carreira nesse métier? Um fator de adaptação para quem está mudando de carreira? Como assim? Uma pessoa que nunca trabalhou no métier de videogames, né? E deseja ingressar nessa carreira, começar a jogar, é óbvio que já é um fator importante. É importante. Nunca jogou, tem que jogar para saber se gosta, porque falar de um assunto que não gosta o dia inteiro, ninguém aguenta. Mas tem algo que você acha que é um diferencial, assim, que é uma dica de ouro? Eu acredito. Uma coisa que para mim, pessoalmente, seria muito importante se alguém que nunca trabalhou em jogos viesse entrevistar com a gente, eu acho que o que eu procuraria saber é se essa pessoa leva jogos a sério. Isso é algo que a gente considera bastante. Então, pra gente, jogo é diversão? É diversão. Mas também é o meu trabalho. Né? E pra gente é algo muito sério. A Riot, além de querer ser a empresa mais focada no jogador, a gente também tem a visão de que
jogar também é um estilo de vida que é mainstream, né, que a gente chama. Então, se você... e também pode ser uma opção de carreira para quem quer fazer isso no futuro. Então, hoje, quem, por exemplo, joga em um time de esportes, aquilo é a carreira dessa pessoa, né? Então, a gente precisa levar a sério algo que é a carreira de alguém, é uma opção de futuro de alguém, é um que a gente chama de meaningful life pursuit. Se você quer se dedicar a games como a sua vida, a gente precisa levar isso a sério. Então, eu acho que essa seria a grande adaptação, ou não diria nenhuma adaptação, mas é a cabeça entrando nessa indústria. Isso aqui é sério. Isso aqui não é só um joguinho, entendeu? É a carreira de alguém, é a vida de alguém. Então, se você vem com a cabeça só de isso aqui é um joguinho, a diversão da pessoa que fica ali no console de noite, essa não é a cabeça que a gente procura, na real. Priscila, o tempo passou muito rápido, muito rápido. Eu quero te agradecer. Imagina. Muito bacana você compartilhar com a gente a sua trajetória profissional, com essa autenticidade, com essa serenidade, né? Obrigada. De contar assim, como é que você decidiu, como é que você fez esse movimento, né, de uma empresa para outra, o que te motivou, a sua paixão, né? Eu acho que essa troca humana é importante a gente ter agora, para a gente pensar por além, né, da crise, pensar de uma maneira positiva e com um movimento próspero para o que a gente está fazendo, né? Então, acho que essa temporada vai trazer essas possibilidades. Eu queria ouvir você para a gente aproveitar esses últimos momentos. O que você traria como uma mensagem, uma inspiração? O que você gostaria de trazer aqui para a gente finalizar o nosso encontro? Eu acho que uma das minhas grandes lições de vida eu recebi do meu avô, que sempre dizia para mim que educação e aprendizado é algo que ninguém nunca vai tirar de você. O que você aprende é seu. Então, eu acho que essa seria a minha mensagem, assim, nunca parem de aprender. E aprender de várias maneiras. Aprender pegando um livro para ler, aprender no trabalho, né, e conseguir reconhecer os aprendizados que você tira no dia a dia do trabalho. Enfim, nunca deixem de aprender, porque conhecimento é algo que você vai levar para a vida e vai sempre te ajudar de alguma maneira. Muito bom. Incansavelmente, né? Essa descoberta, ter o prazer pela descoberta é sempre libertador. Está sempre evoluindo. Evoluindo. Isso. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de ter essa conversa. Foi muito legal. A gente vai falar mais vezes. Obrigada a todos que estiveram aqui. Enviem suas perguntas mais. O contato da Priscila vai ficar aqui, já está divulgado no Insta. Eu fico por aqui também. Um beijo grande para vocês. Um abraço, pessoal. Boa noite. E a gente se encontra na próxima live. Novas carreiras, o que elas vão nos ensinar. Um beijo grande, Pri. Obrigada. Obrigada a você. Prosperidade. Para você também. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.